Olá! Mais uma entrevista com uma mulher maravilhosa e sendo para nossa audiência da Rádio Barreirinha de Portugal e para nossos seguidores do canal do YouTube, quero saber. Essa mulher linda, maravilhosa, uma linda mulher, vai nos contar um pouco da história dela. Lembrando que esse projeto, né, esse programa da Rádio Barreirinha de Portugal e do nosso YouTube Quero Saber, ele se presta para ajudar outras mulheres que já passaram por situação semelhante ou que ainda estão passando, poder ver assim que tem como a gente se superar, tem como a gente se curar, tem como a gente lembrar do trauma sem sentir dor, sem sofrer. Poder se libertar do trauma. Se libertar do trauma é uma cura emocional, uma cura psicológica, física e até espiritual. E quando conseguimos chegar nesse lugar de cura, nós estamos mais felizes e podemos curar também as próximas gerações e romper com gerações passadas que passaram pelo que nós passamos. Então, toda e qualquer violência, ela muitas vezes é uma reprodução de vidas passadas, de familiares de nossos ancestrais, não vidas passadas, não tem nada a ver com espiritismo, com religião, mas com a nossa ancestralidade. Minha mãe passou, minha avó passou, minha bisavó, e isso vem de geração para geração e a gente acaba sempre reproduzindo o mesmo comportamento. No momento que nós contamos, nos tratamos, nós rompemos com isso. Então eu vou agora chamar a Tatiana, essa linda mulher, para nos contar a história dela. Isso nós estaremos ajudando outras mulheres. Vamos ver se você entra agora. Conseguiu ver? Entrou? Oi, Tatiana, querida, como vai? Eu disse que eu vou entrevistar uma linda mulher. Ah, oi, boa noite. Prazer estar aqui com Prazer é nosso, vocês, né? nossos ouvintes da Rádio Barreirinha, os nossos seguidores do canal do YouTube. Prazer é todo nosso. Ah, uma alegria, né? Quando eu vi um pouquinho, né, do seu trabalho, a gente conversou um pouquinho antes e eu acho que nós estamos aqui nesse mundo para isso, para colaborar com o outro, principalmente com a outra mulher, né? Com as mulheres, para a gente estar unindo as nossas forças, as nossas histórias, e uma apoiando a outra, uma olhando para a outra e vendo, olha, não, a gente não está sozinho nesse lugar, então isso é muito importante. Não sou só eu que passei por isso, ou que Isso, passo por isso, né? Isso exato. não é culpa minha, não sou eu que provoco, não sou eu que desencadeio a violência no outro, o outro é assim, né? E entender por que que nós nos submetemos, ou por que que nós passamos por tudo isso, né? E quando uma mulher consegue superar, ajudar a outra a chegar nesse lugar, é a nossa missão de vida, né? É o nosso propósito de vida. Com certeza, com certeza. Eu acredito assim, quando a gente passa por uma dor e consegue realmente passar por ela, transpor, né, por essa dor, assim, saímos de outra forma, olhamos a vida de outra forma, olhamos a dor das outras pessoas de outra forma, porque E dor é podemos, e podemos também nos identificar com quem sofre, pensar assim, não, realmente a dor é grande. Ontem mesmo eu fiz uma entrevista, só que eu não foi online, né? Foi gravada porque essa pessoa não podia se mostrar, porque ainda está vivendo o relacionamento. A dor dela era tão profunda que doía em mim, porque eu me colocando no lugar dela, nós temos empatia, né? A gente tem empatia e a gente se identifica, fica, fica solícita aquela dor. Eu senti no meu corpo, no meu peito, toda a dor e angústia daquela mulher maravilhosa que conseguiu botar para fora. Como eu disse, está extirpando um câncer quando coloca para fora o sofrimento que está sofrendo, né? Que está vivenciando. Mas eu gostaria de saber da sua história. Hoje é você a protagonista. Pois é, eu sou uma fluminense, né? Eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro, Eu mas conheço. vim para Minas. Eu vim para Minas, eu tinha uns 3 anos
Eu brinco que eu vim comer trem e falar uai, né? E eu morei dos 3 aos 20, casei e a gente mudava muito por causa da profissão do meu esposo, né? Eu tive uma experiência com Deus muito nova mesmo. Eu tinha 9 anos de idade. Eu tive... deixa eu só ver uma coisa aqui. Não está aparecendo que eu estou ao vivo com você. Convidei umas mulheres, né? A gente que trabalha com mulheres, elas se interessam Claro, com pelo... certeza. Deixa eu mandar. Só mandar aqui para elas, que é importante a gente... É importante que elas nos ouçam, né? Que elas participem. Inclusive, se eu, qualquer delas ou quantas delas quiser participar de uma live, contar a sua história, é só me chamar no privado, que eu agendo. Tá bom. Enviei para elas aqui. Então, Para algumas, né? são minhas convidadas. Ai, vai ser uma alegria. Depois eu passo sim contar. Então, assim, eu tive voltando aqui, né? Tive uma experiência com Deus mesmo, né? Com o Criador. Eu tinha uns 9 anos. E aí, eu frequentei essa igreja por muito tempo, né? Frequentei dos 9 aos 39, fiquei lá durante 30 anos da minha vida lá. Fiz muitos amigos, muitas pessoas queridas que moram no Sim, meu coração, né? Pessoas que passam, marcam a nossa vida e permanecem. claro. Só que o que aconteceu? Quando eu tinha uns 12, eu fui molestada por uma pessoa da igreja, né? Então, aconteceu, eu fui dormir na casa de uma amiga, né? E o pai dela mexeu comigo. E questões de igreja, a igreja abafou, ninguém ficou Mexeu sabendo. sexualmente com Sim, você. sexualmente. Sexualmente. E a igreja abafou. Tanto Você é que chegou a minha mãe, falar eu contei para as pessoas da igreja, para minha mãe e para o meu pai, não. Por e eles não ficaram quê? sabendo. Eles não eram da igreja. Se eu contasse, eles me tirariam. E eu não queria sair. Olha só a cabeça, né? De uma 12 anos, adolescente. né? É. E assim, aí a igreja abafou o caso, minha mãe soube, eu tava com uns 40, hoje tenho 47, eu tava com 42, 43 anos, quando eu contei para minha mãe. Imagino como E ela ficou. ela ficou, e ela fica, né? Ela ficou assim, por que você não falou nada? Por que você não me contou? Eu falei, mas eu não sabia o que fazer com isso. E a igreja, eu achei que a igreja foi me acolheu, lógico, né? Eu tive muitas pessoas queridas que me ampararam do jeito delas, com o recurso que elas Claro. tinham, né? E passou um tempo, E foi você assim, continuou frequentando a mesma igreja que essa pessoa frequentava? eu frequentava a mesma A igreja. filha dele, a mulher dele. Todo mundo, todo mundo, E como todo é que mundo. você se sentia quando você via ele no meio da família, lá na igreja? Quando eu olhava, antes de contar, eu demorei quase um ano para contar o que havia Pro acontecido comigo, pessoal da igreja? para o pessoal da igreja, quase um ano. Então, quando eu olhava, eu achava muito estranho, eu achava muito esquisito, eu achava assim, falei, como que pode uma pessoa fazer isso estando lá na frente do púlpito? Ele era pastor? Ele era obreiro, não era pastor. Então, eu ficava assim, indagando aquilo, né? Como que pode uma pessoa estar ali na E frente ele fazia de conta que nada tinha acontecido. Não, ele. Até eu contar, não. Quando ele lhe molestou, ele proibiu você de contar? Ele ameaçou? O que ele fez? Nada, não. Nada. Não falo. Não Você que ficou calada por medo. fiquei calada. Porque o abuso, ele é um lugar de culpa, né? É. A gente não entende, a gente não sabe elaborar tudo isso. A gente fica presa naquele lugar. A única coisa que a gente tem dentro de um abuso é a culpa. Então a Uhum, gente se agarra exatamente. nela. A gente precisa ter alguma coisa. Tem pessoas que se agarram à dor, tem pessoas que se agarram ao trauma, tem pessoas que se agarram ao luto.
por não saber elaborar, não ter ajuda, eu agarrei a culpa. Sempre a mulher se sente culpada por tudo, né? Sempre. Já é nosso, já nascemos com isso, né? Nós Exato. introjetamos tudo a culpa. Nós pegamos tudo para nós. A gente é muito empática, né? É. Já nascemos com panelinhas e mamadeirinhas e bonequinhas, então a gente está sempre se colocando no lugar do outro. A nossa bonequinha está com fome, a nossa filhinha tá xixi, a gente vai trocar, a gente dá Tem que comida, tomar faz comidinha, tem que tomar banho, tem que trocar roupinha. Então nós desenvolvemos a maternagem desde que nascemos. A nossa referência é a nossa mãe, a gente copia o modelo, né? Ela nos cuidando, ela cuidando de tudo. Somos cuidadoras natas. É E verdade. a empatia, ela é muito grande, está dentro da nossa maternagem. Então, o homem não tem essa empatia. O homem ele projeta, né? Tanto que ele tem o pênis, ele projeta. Exato. Nós temos uma cavidade vaginal que nós introjetamos e o homem projeta. E o homem, desde cedo, pega bola para brincar, chutando a bola, ou basquete, ou brincando de carrinho, e nós com a bonequinha ali ninando, né? E é deles mesmo, né? Esse lugar mais. Não é deles. É a nossa cultura machista que impõe isso. Esses lugares tão distintos. O rosinha para menina e a bonequinha no aniversário. O azulzinho para o menininho e o carrinho ou a bola de aniversário. Então, não nascemos, nós temos diferenças biológicas, mas igualdade de direitos, né? Só que a mulher não é permitido que sente de perna aberta. Hoje em dia até as mães estão colocando por baixo de um vestidinho uma bermudinha, um shortinho, para não chamar atenção, para proteger a menina. Olha só o que a gente está mostrando. A mulher tem que se cuidar, a mulher tem que se proteger, porque a sociedade não nos protege, porque os homens estão ali. Porque a gente vê até na forma das terapias. Quem tem um pouquinho ali de amor próprio, que quer paz, quer um bom relacionamento, quer conviver bem, faz terapia para dar conta de quem está doente. Exatamente. Eu quero salvar meu casamento, a minha relação não está boa. Aí a mulher vai buscar o tratamento para resolver a relação, e ainda o marido acusa. A louca é você, tanto que está se tratando. Exato. Mas enfim, né? Vamos falar da sua história. E aí você ficou dos 12 anos até que idade na igreja? Eu fiquei dos 9 aos 39, né? Eu continuei depois dos 12, depois de um ano eu relatei o que havia acontecido. E aí a igreja acolheu, ele foi excluído um tempo, ficou excluído da igreja. E a família dele ficou sabendo? Ficou. Na verdade, a esposa, né? Porque eram crianças os filhos. Crianças da sua idade, porque se eram só os amigos. Mais novos que eu. Mais novos. Mais nova. A filha dele era minha amiga, mas era mais nova que eu. Ela tinha 10 anos. Eu tinha 12, ela tinha 10. Os outros eram mais novos ainda. E por de alguém, ou em algum momento você ouviu, mas também ela se ofereceu? Não. Felizmente você não ouviu isso. Porque a maioria das minhas clientes, que eu trabalho muito com violência sexual, e a maioria das minhas clientes relatam isso, assim. Meu avô me abusava, e aí quando eu contei para minha avó, criança de 7, 8 anos, ela disse, também você se oferece pro velho, né, chama o marido de velho, também você se oferece pro velho, o que você queria? Também olha a roupa que você usa, também olha não sei o quê, também, né, sempre. Sempre o homem é inocentado, e ele não tem culpa de nada, a mulher sempre, até a criança, inclusive. É uma cultura, realmente, é uma cultura muito... É machista, sim. Não é assim, o homem que é machista, não. A cultura machista, o tecido social nosso é machista. Nosso tecido social é extremamente machista. Olha as frases todas que a gente deixa passar como se fosse brincadeira. Mulher tem que estar na beira do fogão, tem que pilotar o fogão, o que você quer dirigir num carro? Eu ouvi muito isso. Eu tenho 68 anos, então o machismo era muito mais velado, muito mais, era muito naturalizado.
Uhum. E a gente achava, não achava graça, mas tinha que sorrir e aceitar, né? Naturalizar, porque eu sempre me indignei com isso. Só que eu era tida como rebelde desde menina, desde É, e menina. hoje a gente vendo assim, né? Eu volto na história daqui a pouquinho. Mesmo hoje, com tudo que muita coisa foi com as redes sociais, né, com a tecnologia, com a internet, muita coisa se abriu, muitas verdades foram ditas. Mas isso é centenário, há 3.000 anos nós temos a mulher como culpada. Sim, sim, Inclusive da Bíblia, né? Quem é que conversou com o demônio? Não foi a Eva? Onde é é, que estava o Adão? Quer dizer, já colocando a mulher como culpada. O Adão pecou é, porque a Eva seduziu. Porque foi ela que conversou com o demônio. Então, assim, ó, não engraçado foi Deus que, que escreveu mas, isso. mas você, não sei se você lembra, quando Deus vem, que Deus visitava o jardim do Éden toda tarde, ele chama por Adão. Onde estás, Adão? Aí ele, a mulher que eu te dei. Não, mas ele fala com Adão. Deus não fala com Eva. Ele fala com Adão. Os dois são expulsos. Mas ele chama por Adão e fala para ele, fala com ele. Porque a mulher estava ali como companheira, como para ser cuidada por ele. Cadê Adão quando essa mulher estava sozinha, né? Assim, Mas olha, se a gente queira ou não, ficou a Eva como a culpada de seduzir o Adão ficou, porque falou com o demônio. Então, assim, é uma coisa que aham, para mim não fecha, não fecha. A ah, gente tem que se preocupar e questionar isso. Porque são 3.000 anos de misoginia, de ódio pela mulher. Não é de agora. Então, nós não vamos, eu acho que vai levar mais cento e tantos anos para a gente conseguir ter realmente uma igualdade de direitos. De poder andar na rua sem medo de ser molestada, sequestrada, estuprada, sabe? De não ter que botar um shortinho por baixo do vestidinho da menina, para que a menina não mostre a calcinha e não suscite o desejo, seja lá de quem for, né? Então, assim, é triste. difícil ser É, mulher, né? É difícil ser é, mulher. Olha, o feminicídio tá em todos os estados brasileiros. Na Bahia, quantos agora, nos últimos dias, lá no Rio Grande do Sul, na Páscoa, foram 6 mulheres mortas pelos nossa, seus companheiros. Na Bahia, 5. Aqui no DF, de janeiro até agora, são 10 mulheres. No ano passado, todo foram 24. Agora, só de janeiro até abril, são 10. Quer dizer, nós vamos elevar essa estatística. é Homens assustador, matando, né? homens Uhum. matando e nada acontece. Se tivesse pena de morte para eles não matariam. Mas eles É. sabem que ficam impunes. Por mais que nós tenhamos uma lei maravilhosa, Maria da Penha, que realmente nos protege, que tenhamos equipamentos legais para nos Uhum. proteger, mesmo assim nós estamos desprotegidas. Porque quando Muito. vamos para a nossa casa, quando estamos na nossa casa, esse indivíduo entra, nos agride, nos mata ou mutila. Quando não mata, mutila, né? Mas enfim, vamos voltar para a sua história. É, é, são dados, são situações, é uma realidade que ela realmente ela indigna, ela é indigesta, né? Não dá Ela para naturalizar. não, não, não existe esse lugar, É. não existe esse Mas, lugar. infelizmente, algumas pessoas ainda acham assim, mas né, morreu, tá, morreu, ele matou. Como de novo, eu tenho uma, né, que eu trabalho com essa questão, como ficam os filhos órfãos de uma mãe que foi morta na frente deles, o pai matou minha mãe, ou o companheiro da minha mãe, o padrasto matou minha mãe, eu fiquei sem mãe, crianças pequenas, não dá para entender como é que essas crianças com esse trauma todo serão na fase adulta, como é que eles vão levar esse trauma todo, essa tristeza, essa dor de ter uma mãe morta pelo pai ou pelo companheiro padrasto, né? Enfim, mas Não, vamos. é assim, Nós a estamos, gente nós estamos fazendo volta e volta e volta e volta. Vamos é, voltar para sua história. Quero saber vamos. de você. Você foi molestada aos 12 anos por alguém dentro da sua igreja que você amava e você não quis contar para sua mãe e seu pai para não correr o risco deles lhe tirarem da igreja. Exato. Então você suportou esse silêncio sozinha.
por muito tempo, por um ano, Não né? Um ano dividiu com com ninguém por ninguém. um ano. Não dei pra Sentindo ninguém. Eu contei tudo. culpada, achando que você que seduziu, que não entendendo, porque você não tinha ferramentas para entender como um Não, adulto, não pai consegui de uma elaborar menina aquilo. também de 10 anos, você só tinha 2 anos, mas como é que vai entender? Como é que uma menina, uma adolescente, uma pré-adolescente vai entender isso? Uma pré-adolescente. Deu uma Tá cortada, tranquilo. É, deu uma cortada. cortou. E aí você continuou e ficou na igreja, casou, continuou na igreja. O que que aconteceu a Sim. partir daí? Então, casei, né? Depois de um tempo, eu contei, lógico, contei, e aí ele foi excluído da igreja, ficou um tempo afastado. Eu permaneci, depois de, não sei, um ano e pouco, ele voltou, ele foi é, admitido de novo ali para a igreja, mas não em nenhum tipo de função. E o tempo passou, eles mudaram de cidade. Sim. E eu casei com 20 anos, mudei para a mesma cidade que eles moravam. Olha E só. assim, continuamos ali como convivíamos ali na mesma igreja. Era sempre uma família que a gente visitava muito quando que eu morei nessa cidade só um ano. Depois meu esposo mudou de novo, né? A gente foi para o Rio de Janeiro, depois foi para Manaus, depois a gente morou em Brasília. Morei em Brasília, né? Onde você mora Você hoje. falou. Morei 2 vezes em Brasília. E aí, assim, a gente, já quase no final da carreira do meu esposo, a gente foi para Belo Horizonte, onde eles moravam também. E o fato de ir para uma cidade onde você encontraria com ele, mexeu com você? Não, porque o que que acontece, Vera? Quando a gente, eu falo assim, eu tinha muito medo da religião. A religião para mim e Deus para mim era algo, não que seja sério hoje, para mim é muito importante, a minha estrutura, a minha vida. Só que a minha visão era uma visão que vinha de uma criança de 9 anos. Um Então era uma Deus igreja punitivo, um Deus muito punitivo, punitivo, muito rígido, que só né? Igual castigava se fizesse qualquer coisa errada. não podia ouvir música, não podia usar roupa assim, ó, aparecendo o ombro, só saia, um teatro, um cinema, não podia. Então, essa doutrina rígida, né? Eu vim seguindo isso se tornou uma verdade. Imagine isso numa cabeça de uma criança de 9 anos. E a vida vai passando, aquilo se Se fundamenta mais uma cristalizando vez cada vez e mais. enraiza Aí é uma série de mesmo. coisas proibidas e não se sabe nem o que é permitido, né? Não, não. Então, assim, qual que era a minha mentalidade? Perdoar para não ir para o inferno. Era essa minha mentalidade. Tanto que um abusador não é uma pessoa de cara Não. fechada, uma É pessoa. Ele é sedutor, é amável, extremamente. gentil. Nossa, eles são brincalhões, eles são Sedutores alegres. demais, agradam todos. Como Sim, ele, essa pessoa, não. É justamente para que todos gostem dele, para ele criar um personagem. Ele precisa de um público. E a igreja, tanto católica quanto qualquer outra igreja, espírita, lugar espírita, é um lugar para eles fazerem uma fachada, criarem uma máscara. é. Ali é o São os lugar lobos, que né? eles ficam protegidos. Quem vai Aham. dizer que aquela pessoa que fez aquela pré-eleição toda, que falou tanto sobre Jesus, sobre Deus, vai fazer alguma coisa errada? Ele Uhum. está fora de suspeita. É. São os lobos em peles de Com cordeiro, né? certeza. E então, assim, quando a gente mudou para Belo Horizonte, isso mais de 10, 12 anos depois, eu acho que é isso mesmo, 12, 15, por aí. Eu já tinha as minhas filhas, né? Eu já tinha as duas meninas. Então foi numa dessas que ele mexeu com as duas, mexeu O com uma mesmo depois homem. do mesmo homem. Como foi isso, assim? Em que momento você não protegeu essas meninas? Exatamente. Foi essa a grande questão minha, né? Eu só não adoeci porque Deus não quis, porque realmente existia em mim um desejo de fazer diferente. Porque eu olhava para isso, eu sentia muita culpa.
Era assim, Você, era você, dilacerante a culpa você que eu levou as sentia. meninas para a igreja. A gente frequenta, eu nunca saí dessa E mesma igreja. Eu ele saí, tem pouco, frequentava também. ele frequentava a mesma igreja. Só que eles frequentavam a nossa casa, nós frequentávamos a casa dele. Era uma loucura. Não dá para falar assim, colocar isso num lugar racional e Não, não falar dá. assim, é por isso. Não, é uma loucura. Uma alienação total. E Total. seu marido sabia? Sabia? Todo mundo sabia. Porque depois que Inclusive a mulher dele. ela era conivente. Era conivente. Depois da que aconteceu com as meninas, a gente já morava aqui, já tinha mudado de lá. Minha filha, quando relatou, a gente morava aqui em Divinópolis. E aí, quando ela relatou, a gente precisou ir para Belo Horizonte fazer a denúncia lá, porque como o que aconteceu foi lá, precisava ser lá a denúncia. Então, todo o processo aconteceu lá. E foi, assim, extremamente desgastante. Nesse período, a gente saiu da igreja. Um pouquinho depois eu saí da igreja, foi todo mundo para terapia, para se cuidar, para se tratar, porque o meu esposo, assim, ele ficou muito. Todos nós ficamos, né? Não tem como É não uma ficar. sensação assim, ó, eu não consegui proteger. É, E na exato. verdade você sabe que isso é repetição de padrão, né? Sim, sim. Sua mãe deve ter sido abusada também. Minha mãe não, mas tem mais ou menos uns 9 meses que eu descobri que meu pai é um pedófilo. Era. Ele é falecido, né? Hoje ele é falecido. Meu Deus. Meu Então pai tá aí. é pedófilo. Chegou a abusar de você? Olha, que eu tenha consciência, não. Conscientemente, né? Ele era muito ausente, tinha toda uma questão dele, mas conscientemente eu não tenho essa lembrança, não tenho essa memória. Não tenho essa memória, nem assim, nenhum registro com o meu pai. Com meu pai, não. Então, E como é que qual você que é descobriu do seu pai? uma tia? Eu atendi uma parente minha, aí ela me contou. Se Que eu forma de saber? Se eu não tivesse. E assim, eu não fui atender como. Normalmente eu não atendo familiar, né? Não atendo os familiares. Mas quando vem para conversar e relata, acolho. Então, eu consegui atendê-la e conversar com ela porque eu passei por um processo de cura. Sim, sabia, você sabe como curar também. Então, Vera, os nossos traumas, as nossas histórias de dor, as nossas histórias de violência, de abuso, seja ela qual for, ela é um lugar extremamente perigoso ou transformador. Porque se eu quisesse ficar com essa história para o resto da minha vida e contar assim, olha, gente, a mesma pessoa que abusou de mim com 12 Se anos abusou das minhas. vitimizando, né? Eu seria acolhida o tempo todo. Seria se vitimizando, se revitimizando e sendo acolhida e não saindo do lugar. Mas Exatamente. assim, você não teve o rompimento desse abuso porque não fez a denúncia. Seus pais não ficaram sabendo, você não fez a denúncia e você sabe que a denúncia é a forma que tem de romper com o abuso geracional, transgeracional, né? É, Então, como você não fez denúncia, você foi acolhida, mas de uma forma assim que legalmente não funciona. Todo é, abusador ele tem que ser responsabilizado pelo ato, pelo crime. é para E fazer equilibrar, né? reparação também, para Reparação. equilibrar, nós sabemos, né? É. Para equilibrar, porque senão você fica num déficit sempre. Você foi abusada, nada aconteceu com ele, você carregou a culpa, carregou o silêncio dentro de você, e ele, de boa, no mesmo lugar, não aconteceu nada com ele. Continuou casadinho, a mulher conivente, com os filhos dele. E aí, depois, quando você faz o registro, você denuncia o abuso que suas filhas sofreram, ali houve o rompimento para que suas netas não venham a sofrer. Nós sabemos É. disso, nós somos consteladoras. Antes disso,
eu sou, eu acho que você também deve ser, terapeuta sistêmica, de família e Sim. grupo. A gente sabe que o rompimento tem que ser pela denúncia. Ah, mas ele vai preso? O problema é dele. Nós temos que proteger as crianças. O É. adulto nós não precisamos proteger. Ele tem que responder pelos seus atos, pelos seus crimes. E tem que haver uma reparação para que fique um equilíbrio. Ele tem que ser preso, ir para tratamento, aí é problema dele, ele é adulto. Quando eu fiz essa discussão política dentro do Ministério da Educação, que os professores tinham que encaminhar a denúncia, mesmo que os pais não quisessem, né? Quando uma criança era abusada sexualmente, eu trabalhei muitos anos, e aí dentro do Ministério da Educação diziam, sim, mas você quer que prenda o homem? Como quem diz, você quer prender os homens? Eu digo, não, eu quero proteger as crianças e os adolescentes. O adulto, ele mesmo se protege. Ele é adulto, ele tem ferramentas para isso. E se ele abusa de uma criança, de um adolescente, ele sabe o que ele está fazendo. Ele tem consciência, porque ele é adulto. Então, eu quero a proteção tem que ser para as crianças e para os adolescentes. E graças a Deus essa discussão teve êxito, né? Mas é a primeira coisa que as pessoas leigas perguntam, mas você quer prender os homens? Não, eu não quero prender. Eles têm que responder legalmente pelo crime. É a única forma que eles têm de se darem conta, assim, não, eu não posso. Ele tem que incorporar o interdito. Eu sou adulto, eu não posso abusar de uma criança, de um adolescente que não sabe o que está acontecendo. Né? Mas eles, infelizmente, acham que a criança é que se oferece. Eu tratei muitos abusadores, lá no Rio Grande do Sul. Porque eles iam presos, saíam do mesmo jeito, voltavam para casa, ou casavam com outras que tinham, sempre que tinha filhos, e acabavam abusando dos filhos da próxima companheira. Então, eles tinham que passar por um tratamento. E eles passavam pela minha ONG, pela minha instituição, junto com uma juíza da vara, que se eles levassem a sério o tratamento, eles não seriam presos. E eu tive uma experiência maravilhosa. Abusadores, né? Uau. E Aham. foi maravilhoso, tanto que o Unicef reconheceu o meu trabalho e eu vim para Brasília. Vim apresentar o trabalho e fui convidada para trabalhar aqui. Enfim. Mas aí, esse homem, olha a perversidade deste indivíduo. Abusa da mãe e abusa das duas filhas da mãe. Por quê? Porque ele sabe que ele está impune. Ele sabe que nada aconteceria com ele, ele está protegido pela igreja. É. E interessante assim, depois que a gente denunciou, nós descobrimos mais de 10 casos de pessoas conhecidas. Com certeza, você não foi a única menina que ele abusou. Com- assim, eu tô falando de pessoas que eu conheci, entendeu? Que eu conheci. Então, imagino que eu não conhecia. Imagino que eu não Imagina conhecia. quantos anos e quantas crianças ele vitimizou. E quantas adolescentes ele vitimizou. É, a gente não consegue, assim, pensar, né? É algo assim é tanta atrocidade que você fica assim, meu Deus, como? Como alguém é capaz de fazer isso? Pelo que a gente conhece, pelo que a gente estuda, normalmente um abusador foi Nem abusado. sempre, E aí ele vem, nem né, sempre. replicando aquela Porque história. eu já tratei de homens que sofreram abuso e nunca abusaram. Então isso aí é uma coisa assim, 2 e 2 são 4, é muito fácil. É uma forma também da gente passar a mão por cima. Ah, ele foi abusado, ele abusa. Nem sempre. Ele está num Tem lugar história. de supremacia masculina. Eu posso tudo. Inclusive, eu trabalhava muito essa questão daqueles ditos populares. Quando a cabeça de baixo levanta, de cima Não não tem. tem mais, não pensa. Quer dizer, se eu sentir tesão, eu saio comendo. Entendeu? Eu Triste, saio né? enfiando onde eu quiser. Então, isso é uma forma de naturalizar que o homem sentiu tesão, ele tem que abusar. Somos nós que permitimos isso quando aceitamos esse tipo de ditado popular. Entendeu? O homem pensa com a cabeça de baixo. Não, não podemos aceitar dessa forma. O homem que pensa com a cabeça de baixo não é homem. Né? É. Não é homem, quer dizer que então Não é um nem ser pai humano, para não ser é nem homem, né? humano. Não ser Quer dizer que humano, não tá, um pai pensou com a cabeça de baixo e vai abusar das suas filhas, um tio, um avô? Nós estamos dando permissão para isso.
É. Então, esses ditados populares é o viés do machismo que está inserido na nossa sociedade, no tecido social e estrutural nosso, sabe? E não é de hoje, nós temos 3.000 anos nisso aí. Então, quando nós ouvirmos qualquer ditado popular que permita ao homem fazer o que ele quer e nós estamos à mercê disso, nós temos que mostrar, opa, não é assim não. Você está dando permissão para esse homem abusar até de quem? De quem? De todas as mulheres? É muito novo. Tudo isso que está vindo, que a gente está falando, é muito novo. Perto de tantos anos da supremacia masculina, do patriarcado, quando o homem cercou o seu terreno, a sua casa, e ali dentro tinha a casa, a mulher, os móveis, os filhos, os animais e a sua plantação. Ele era o dono absoluto. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele podia escolher uma filha para ser a mulher dele e estava tudo bem, ninguém podia se meter. Ele podia matar a mulher, espancar, mutilar, que ninguém tinha que se meter. Tinha até aquele ditado, em briga de marido e mulher não se mete a colher. E hoje eu digo, a gente mete a pá, a picareta, foice, para defender uma mulher, para defender uma criança ou um adolescente. Graças a Deus, com a ECA, né, de 1990, o pai não podia mais espancar e fazer o que quisesse com seus filhos, né? E hoje também, com a Lei Maria da Penha, o homem não pode fazer o que quer com a mulher, embora o índice de feminicídio esteja alto ainda, né? Nós precisamos rever isso tudo. Tem que ter pena de morte para esses homens. Se ele mata uma mãe e deixando os filhos órfãos, ele é um monstro. Ele não é um homem. É uma atrocidade que ele faz. E merece estar vivo? Faz com uma, faz com outra, faz com 5, faz com 10 mulheres que ele tiver. Não é aquela mulher que provocou. Deixa um rastro de dor, né? Rastro de dor e destruição. E aí eu fico pensando, como ficam essas crianças e adolescentes, que vai ser deles quando adultos? Que pessoas que se tornarão com esse trauma todo, né? Enfim. Mas aí vocês denunciaram as meninas. Que idade tinha suas filhas? A mais nova tinha 4 e a outra e a mais velha tinha 7. Eram dentro da igreja? Oi? Dentro da igreja? Não. Cada uma foi num ambiente diferente. Porque ele tinha liberdade, ele frequentava a sua casa, né? Verdade. Exatamente. É como se dissesse... E não era só na minha casa, né? Por isso que eu tô te falando. Pessoas que depois a gente conheceu, que as crianças relataram, foi bem... foi bem cruel. Foi muito difícil de lidar com isso. Imagina. Então, a grande questão, sabe, Vera, é a gente aprender, pedir ajuda para não ficar nesse lugar. Um lugar que não me traria nada. Quer dizer, me traria, sim, uma doença, um adoecimento dentro da minha família, dentro do meu casamento. E doença não digo só do físico. Não, mas o emocional também vai para o físico, né? O emocional eu digo assim, é psicossomático. Sim, mas eu digo assim, começa na alma, né? Começa na alma. Começa na alma. Perfura então, a nossa alma. Uma situação dessa perfura a nossa alma. Dilacera. Mas aí, houve a denúncia, ele foi preso, ele respondeu o processo? Ele respondeu, só que ele foi condenado, mas ele arrumou uma cidadania italiana e foi embora do país. A mulher junto? Foi, a família. Foram bastante... Assim, que eles são uma família grande, né? Só ficou um dos filhos aqui. Os outros todos também foram embora. Depois, eles foram indo embora, sabe? Ele fugiu, então? Fugiu. Então ele é um foragido? Acredito que sim. Sim. Se foi condenado e fugiu, é foragido. E está vivendo lá, com certeza, cometendo mais atrocidades contra as crianças. Com certeza. A última notícia, ele tinha abusado de uma neta. Depois a gente não teve notícias mais. Com certeza abusou das filhas também. Com certeza. A gente não tem como imaginar como é que isso está construído, né? Está estabelecido, está estruturado.
uma família toda de Exatamente. abuso. Construir. Você falou uma coisa muito certa. É uma construção. E aí a gente decide que construção que nós vamos fazer. Foi essa a minha decisão com meu esposo, com minhas filhas, porque eu aprendi, né, que a gente foi para terapia primeiro, foi todo mundo para terapia, Claro, foi não todo tinha mundo como para não, né? precisava, foi familiar, foi individual, todos nós fomos para terapia, todos nós fomos nos cuidar. E aí a partir desse lugar, dessa ferida, eu tenho uma professora que usa uma expressão, eu nem sei se é dela, ela fala é uma ferida sagrada. É uma ferida sagrada, a gente usa muito na constelação. É uma É, ferida sagrada. é. Porque foi desse lugar que a gente conseguiu se libertar de uma alienação religiosa. Eu digo que o meu casamento é outro, nosso relacionamento, nossas É filhas, mais essa liberdade. liberdade, né? Nossa, e é uma liberdade que aí sim você encontra a espiritualidade. Porque não tem espiritualidade dentro de prisões. Dentro de religião não tem espiritualidade. Não, Tem a dogmas, religião é uma tem prisão. dogmas para serem seguidos que o homem criou. Não pode isso, não É. pode aquilo, não pode. Como que não pode? Eu sempre fui rebelde com isso, assim, sabe? Como que não pode? Quem diz que não pode? Quem é que Uhum, determina que não pode? O próprio homem? Para manter a mulher no lugar que ele quer. uhum. A mulher não pode usar saia, a mulher não pode usar roupa curta, não pode isso, não pode aquilo, mas ele pode andar sem camisa, de calção, de bermuda. O homem pode É. tudo, tá? E É, esse lugar você de vê. e esse lugar nosso de aceitarmos a não permissão das coisas para nós e a permissão de tudo para o homem é que tem que mudar. Uhum. É que a gente tem que sair disso e pensar assim, então, eu tenho direito, meus direitos são Uhum. iguais. As pessoas Você vê. confundem. As pessoas, eu já ouvi muitas pessoas assim muito alienadas, né, dizerem assim: uma mulher quer igualdade. Manda ela trabalhar numa obra, uma construção, carregar saco de cimento. Eu digo, epa, para aí. Nós queremos igualdade de direitos. Não é igualdade muscular. Tem muitas mulheres trabalhando em obra. Tem muitas mulheres Uhum. dirigindo ônibus. Tem muitas mulheres em aplicativo. Tem muitas mulheres construindo sua própria casa. Ela pode estar É. onde ela quiser, fazer o que ela quiser. É decisão dela, né? Mas aí as Uhum. pessoas muito alienadas dizem isso. Ai, a mulher quer igualdade, então manda pegar um saco de cimento. É. Como se igualdade fosse, Vera, eu fosse vejo, isso. eu vejo, Tatiana, esse é o meu olhar, que nós podemos fazer as nossas escolhas, sim, em qualquer área da nossa vida, tanto o homem como a mulher. Exatamente. Nós Existe, não estamos disputando nem degladiando. não existe isso. Eu acho que a disputa tem que haver só em esporte, Nem assim sabe, em outras deveria, coisas. nem assim Aquilo deveria, que né? seja. Disputa. Hã? Nem na disputa, nem em esporte deveria ser disputa acirrada, como é, com um matando o outro. Não, 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 não nesse lugar. Estou falando de um lugar Sim, saudável, né? né? Um Disputar, lugar de tá, não vamos troca, entrar nessa né? quimera. Mas assim, né, nós vamos, eu, por exemplo, as criancinhas quando vão brincar já brincam disputando na escola. É um contra o outro. Então a gente já se criou nisso aí, nessa disputa. É irmão disputando com irmão, é colega disputando com colega, somos nós mulheres disputando com outras mulheres. É, O que que os homens fazem? Eles fazem nós acreditarmos que as mulheres não são amigas. Por exemplo, se ele quer nos afastar de uma amiga nossa, eles assim, nossa, aquela tua amiga vive me olhando, não sei o que que é, interessante. Como é ela? Eu acho que ela está interessada em mim. A gente cria um ciúme doentio, fica possessa com aquela amiga, quando na verdade é mentira. Ele inventou aquilo para ele ser o galã e você ficar enciumada e não querer amiga perto de você, ficar só com ele. Então, esses olhares que a gente tem que ter. Tem muita amiga sacana que fura olho? Tem. Mas se furou o olho é porque o cara safado também aceitou, né? tem sempre os dois Tem os lados dois da moeda, né? lados. Ah, mas foi ela que Esse me olhar. seduziu. Não. Você aceitou ser seduzido. É diferente. Traição não Uhum. é oportunidade. Traição é decisão. Com É uma certeza. decisão. É caráter. Se eu estou bem com uma pessoa, eu não quero botar em risco
a minha relação com essa pessoa. Se eu não estou afim, o certo, o justo, o digno, o moral, o ético, eu sair fora da relação, experimentar o que eu quiser, mas não eu enganar a pessoa com quem está comigo. Inclusive, a máfia italiana não aceitava nenhum membro se ele traísse a sua esposa. Porque se ele trai a mulher com quem ele dorme, com quem ele teve filhos e tem intimidade, ele vai trair um parceiro da máfia. Olha só. E é real, né? É real. É verdade. E é uma verdade. Se você trair a mulher, ou a mulher trai o homem com quem ela tem intimidade, tem filhos, está construindo uma vida, vai trair. Quem mais ela não trai? Quem mais ele não trai? É caráter. Não é eu trair você. Não. Eu sou uma traidora. Eu tenho esse perfil, eu tenho esse caráter, essa falta de caráter. Assim como os abusadores, se não se tratam, se eles olha só a caminhada que esse homem vem fazendo há quantos anos? 50 anos. De impunidade, de tudo sendo possível e possibilitado para ele. Escondendo atrás de uma religião, né? Então, escondendo atrás de uma religião, de uma fachada de marido, de esposo, de pai, de avô. Então, para não mudar essa estrutura, para manter essa loucura, ninguém denuncia. Nenhum filho, mesmo abusado, não vai denunciar, a mulher aceita. Existe uma família muito doentia, né? Uma família comprometida, doente, mas estão aí fazendo mal para outras famílias. Por isso, eu sempre defendi e defendo, tanto no abuso sexual, como que é uma violência, né? Uma das violências, como a violência doméstica tem que ser denunciado. É por meio da denúncia que você tem as medidas protetivas, que você se sente amparada legalmente e também emocionalmente, psicologicamente, né? E que vai desencadear uma ruptura nisso. Não vai existir uma ruptura da violência se não for a denúncia. Precisa romper. Eu lembro que quando aconteceu com a gente, eu liguei para eu fui conversar com uma amiga, né? Porque a gente já vai naquele negócio. A gente não, né? Eu, Tatiana. Ia naquele negócio lá de oração, né? Ai, ora, porque aconteceu isso. Aí teve uma que falou, uma me chamou para, né, para a realidade. Você vai denunciar esse cara agora, isso não pode acontecer mais. A gente já está cansado dessas histórias, porque a gente já ela conheceu a minha história quando eu era criança. Depois ela conheceu, depois de um tempo. E aí outras pessoas tentaram abafar de novo, ou seja, repetir a mesma história, abafar o caso. Não, Deus resolve, Deus vai abençoar, ó, Deus é justo, Ele sabe das coisas. Aí essa amiga ficou pé da vida. Pelo amor de Deus, vai denunciar esse cara, a gente tá cansado. Ainda bem que você teve essa amiga consciente, lúcida. Nossa, sou grata a ela até hoje. Muito lúcida. Deus não quer isso. Você vai entregar para Deus o que não é de Deus? Isso é seu, a decisão é sua. Né? Exato. Então, assim... Uma das coisas que eu aprendi com a decisão de não ficar neste lugar é essa grande questão, sabe, Vera? Isso que eu sempre convido, assim, é um convite. A gente... esse lugar que a gente consegue sair desses traumas, dessas dores, igual eu te falei, eu poderia ficar nesse lugar que estaria confortável, extremamente confortável. Seria sempre a pessoa certa. Só rezando para a igreja, rezando, pedindo perdão, para Deus ajudar, e aí as coisas acontecendo e a vida passando. Mas felizmente você é uma terapeuta, né? Então você sabe que as decisões que nós precisamos tomar para fazer mudanças. São mudanças sérias, são mudanças de alma, né? Que nós conhecemos muito bem da constelação e da terapia sistêmica. São mudanças de alma. A gente precisa fazer isso. Quanta coisa mudou na sua vida, na vida das suas filhas, no seu casamento, na sua família, a partir do momento que você foi à delegacia e fez o boletim de ocorrência. Trouxe uma força. É engraçado, né? Nesse lugar de força. Você foi buscar os seus direitos e defender suas filhas. É neste lugar de força que você tem. No lugar que você estava, não tinha força nenhuma. Nem para defender as meninas.
Eu Não. sempre digo, quando dizem assim, ó, porque eu trabalhei, te disse, eu trabalhei muitos anos com violência sexual lá em Porto Alegre. Aham. E aí algumas pessoas diziam assim, eu vi muitas, inúmeras. Ah, mas a mãe é conivente. A mãe não defendeu, não. A mãe não é conivente. Eu trabalhei com muitas crianças abusadas que quando eu trazia a família, a mãe para terapia, né, junto, ela também tinha sido abusada. Então ela não conseguia, como ela não teve defesa, ela não foi ouvida, não foi acolhida, ela não conseguia proteger e defender as filhas, a filha, o filho. E eu sempre digo que, eu sempre fiz uma metáfora, que a visão da mãe que foi abusada e não foi acolhida, você pega um carro numa tempestade à noite, numa estrada, e o que o limpador de para-brisa não dá Não. conta de deixar você enxergar e o vidro tudo embaçado. É essa a visão que a mãe tem. Eu tô vendo, eu tô enxergando, mas eu não tô, eu tô vendo, mas eu não tô enxergando. Eu tô ouvindo, mas não tô escutando. É exatamente assim que a mãe funciona. É uma visão turva, embaçada, com um temporal e o limpador de para-brisa no escuro na estrada, e o limpador de para-brisa não dá conta. E eu sempre defendi, mães não são coniventes. Claro, existem mães que, inclusive, vendem as crianças, enfim, mas não estamos falando dessas mães, né? Nós estamos falando de uma mãe que foi abusada, que não contou, que não recebeu ajuda, não foi acolhida, não foi, o cara não foi culpabilizado, não foi responsabilizado, e aí, o que que ela. Como é que eu vou dizer? Como 2 e 2 são 4. Os filhos serão abusados também. E só rompeu essa repetição de padrão na sua vida foi porque você fez a denúncia. E graças à sua amiga e sua decisão também, né? De não ficar só rezando e deixando nas mãos de Deus. Porque É, vocês porque na teriam época, netas abusadas ou netos abusados. esse, assim, eu não sabia desse lugar, entende? Então, assim, por isso que é importante o nosso trabalho, é importante a gente ir, né, as mulheres conhecerem as histórias que você faz, trazer essas histórias, porque a gente pode sair deles. Existe essa força dentro da gente, de a gente sair desses lugares de dor, de romper esses padrões de repetição. Porque quando aconteceu comigo, eu não tinha condição de elaborar. E fui tocando a vida do jeito. É tipo aquela música mesmo, Deixar a Vida Me Levar. E É mais quando fácil, né? É mais lógico, fácil. Deixa a mais vida me fácil. levar, não me responsabilizo com nada. Eu fico com a minha dor e o que que eu faço com essa dor? Eu tenho que romper com essa dor para que minhas filhas não tenham essa dor, para que meus netos não tenham essa dor. E você É. fez bem. Eu esqueço sempre que eu faço live, agora a Fê, a minha colega, que a gente faz live juntas, vamos sim, Fê, vamos fazer live essa semana. Ou semana que vem, porque eu tenho 4 lives essa semana, graças a Deus, tantas lives, né? Vamos fazer semana que vem, Fê? A gente combina. A Fê tá botando assim, ó, curte e compartilha, ativa o pessoal. Realmente eu esqueço de falar, gente. Eu fico tão empolgada, tão envolvida com a história. Eu vou pedir para vocês, agora já estamos no final, né? Mas compartilhe e faça algum comentário para a gente ter mais audiência. Compartilhe. Uhum. Essa live vai ficar salva no meu feed do Instagram. Ela vai também pro meu canal do YouTube, meu e do Mauro, meu colega, que nós somos uma equipe no canal do YouTube, Quero Saber. E ela vai para a Rádio Barreirinha de Portugal, onde nós temos 60 mil ouvintes. Temos uma audiência de Ah, 60 mil ouvintes. E eu também peço para que o pessoal lá da Rádio Barreirinha, que mora em Portugal, que se pronuncie, que me procure no privado para também contar suas histórias, para também participar de lives. Eu entendo um pouquinho de português, né? E aí, o que eu não entender, a gente pergunta uma para outra. Enfim, eu deixo em aberto esse lugar para vocês poderem participar de lives também, contando suas histórias. Não é que a gente goste de ouvir histórias tristes, uhum. é que a gente ouvindo essas histórias e contando para vocês e vocês ouvindo, muitas mulheres, muitas mães, muitas famílias podem se beneficiar. E o nosso programa, o nosso projeto, Quero Saber, contando histórias de superação de mães, de famílias e de famílias inteiras, como a família da Tatiana, nós estamos a serviço da vida. Nós estamos servindo, nós estamos ajudando a sair desse lugar de sofrimento e dor e buscar ajuda, buscar atendimento, buscar
buscar lugares para se tratar. Temos tantas terapias, temos tantos espaços de tratamento. Vamos buscar esses lugares. A gente precisa botar a dor para fora. Precisa tirar esse câncer de dentro de nós, esse tumor que tranca, que nos adoece. É como uma comida estragada. Um trauma, uma dor, é como uma comida estragada que você nem vomita e nem tem diarreia, você fica com aquilo trancado. Se bem que a comida cai no estômago, não deu certo, sai fora, né? E adoece, né? Assim, você vai adoecendo, vai entristecendo, você perde a alegria de viver. Até a pele fica contra a cor, o olhar fica entristecido, a pele contra a cor. Imagina os nossos órgãos, as nossas células, está tudo contaminado com tudo isso. E aí a gente vai adoecendo. Tatiana, sua história é linda de superação, é linda mostrar para as pessoas que realmente a denúncia é o que faz a interrupção desse ciclo de violência na nossa família, né, transgeracional. Você vem de um pai pedófilo, foi abusada, e suas filhas abusadas, e agora rompeu, porque suas netas não serão. Porque vocês terão um outro olhar para tudo isso. Né? Você salvou uma próxima geração, e próximas gerações, com esse rompimento, com essa denúncia. O problema é dele, onde ele estiver. Agora, a sua família está salva. Uma das coisas importantes, né, para a gente... eu sei que muitas mulheres esperam que vão assistir depois, né, pelo público aí que você está contando. Que bom a gente saber que sair dessas dores, sabe? A gente pode, assim como se libertar disso e permitir viver uma vida diferente. E a partir do momento que a gente escolhe, pede ajuda, quem não conseguir, né, Vera, pede ajuda, procura ajuda para sair desses espaços de dor, para realmente se conhecer. Autoconhecimento é tudo. Eu conheci autoamor, autoconhecimento, autoestima, autocuidado, é tudo para nós. Saber que nós somos capazes, que nós temos direito a tudo. Inclusive, ficamos mais leves. Por quê? Porque a gente percebe essa autorresponsabilidade. A minha felicidade, ela é responsabilidade minha. Exatamente. Sair dessa dor também foi uma escolha minha. E nós, mulheres, a gente tem essa força, essa beleza, sabe? Esse gestar. A gente sai da dor, a gente traz uma família, a gente traz uma geração toda. Nós libertamos os que passaram. Seu ciclo familiar todo. Né? As próximas gerações estão libertas. Sim. É permitir, realmente. É libertador mesmo. É libertar-se desse lugar. Tatiana, nós estamos nos encaminhando para o finalzinho já. E eu gostaria que você desse seu recado, assim, o que você gostaria de dizer para a nossa audiência, para os nossos ouvintes da Rádio Barreirinha de Portugal, para os nossos seguidores do YouTube, do projeto Quero Saber, e também do Instagram. E lembrando que eu vou compartilhar com você para você colocar no seu feed do Instagram para os seus seguidores, para poder assistir, tá? Foi um imenso prazer te ouvir. Obrigada. E agradeço pela tua coragem e confiança de poder trazer uma realidade tão difícil de lidar. Uma dor tão grande, mas que você conseguiu superar e salvar a sua linhagem. Você salvou a sua linhagem. Sim. O recado é esse mesmo, assim, da gente procure ajuda. Não se cale. Que tipo de ajuda você diz para procurar? Você pode procurar desde de uma amiga, se você não consegue falar com alguém, com um terapeuta, com alguém. Os postos de saúde aqui no Brasil, né? Ele tem psicólogos, para que às vezes a pessoa não tem grana. As ONGs têm também. Os CRAS, né? Os CRAS, exatamente. Então, assim, não adoeça. Não adoeça com suas dores, seja ela qualquer dor. Dor é dor. Não existe falar, porque foi abusada, porque sofreu violência. Dor é dor, seja ela qual for. Olhe para você com carinho, com generosidade e procure um lugar de solução que existe. Bem. E eu ainda digo, denuncie. Porque por meio da denúncia você vai desencadear todos esses equipamentos e locais de tratamento. E esse homem vai ter que se responsabilizar. Só a responsabilidade
vai ter que ser criminalizado, porque violência doméstica é crime. Psicológica, sexual, patrimonial, emocional, física é crime. Então, o homem que praticar violência contra você, contra seus filhos, contra quem você conhece, tem que ser criminalizado, tem que responder por isso. Não adianta querer passar a mão por cima, porque, ele foi comigo. Não, ele vai fazer sempre com todo mundo, porque para ele está permitido, enquanto você não denunciar. Mulheres, denunciem. Mulheres, busquem ajuda. Mulheres, se salvem, porque não espere que o outro vai te salvar. Não espere que ele mude, ele nunca vai mudar. Quem tem que mudar é você. E aqui eu me despeço com mais uma entrevista com essa linda mulher, Tatiana, com essa linda família, que ela salvou, que ela rompeu com a violência, com toda uma linhagem que vem vindo, né? Se seu pai é pedófilo, com certeza o pai dele, seu avô, toda uma linhagem de homens pedófilos, que ele não vem do nada, né? E que nós, consteladoras, sabemos disso. E você está livre, a sua geração está livre. Graças a Deus. E graças a você e seu marido que tiveram essa força e essa coragem. Sim. Gratidão, Tatiana. Gratidão, querida. Gratidão Obrigada. a todos os nossos ouvintes e seguidores. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço.